Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que meu apóstolo é sobrenome, apenas isso, tá bom? Se hoje em dia alguém falar que é apóstolo de Cristo, alguma coisa assim, é mentiroso, não existe mais apóstolo, tá bom? É, eu tenho, assim, visto muitas vezes as pessoas falar sobre a salvação e falam que não tem, que a pessoa pode perder a salvação. E inclusive eu tava dando uma passagem, andando pelo YouTube, né? E aí tava vendo os comentários, aí tava um comentário de uma irmã, eu colocou um vídeo aí que fala sobre que a pessoa não entra em condenação, né? Não entra em juízo. E a pessoa, não, até o apóstolo, botou lá um comentário, né? Até o apóstolo Paulo fala que ele iria ser julgado, tal, tal. E realmente as pessoas não conseguem entender que há dois tipos de julgamentos que a Bíblia vem tratando. Existe o trono branco, o de Apocalipse, aquele trono branco, aquele ali não sai ninguém dali justificado, porque ali são as pessoas que não creram no Filho de Deus. É o que fala em João 3. Porque quem não crê em Cristo já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse, simplesmente. Quando a gente entende que agora o salvo vai também ter que prestar conta do quê? Do que ele fez na sua vida, mas ele já está salvo. É como se você participasse de um concurso de obra de arte, você ganhasse, ou assim, você está numa empresa e você ganha um prêmio por você ter batido, superado a meta, é algo assim. Não é algo, você creu, mas agora você, pelas suas obras, você ficou condenado. Não, não existe isso. A gente consegue ver que existe o nosso julgamento, sim. A gente vai prestar conta de tudo a Deus que a gente fez. E para ver se essa obra é genuína ou não. O que a palavra de Deus bota bem claro para a gente é que se a gente fez algo com interesse de ganhar alguma coisa, de lucrar, se a gente fez não só de lucrar dinheiro, mas de lucrar assim, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Ou seja, eu não fiz realmente por amor, o amor que está derramado num salvo, que é o amor de Deus. É o amor que Deus, com que Deus amou o seu filho, Jesus Cristo. Então, a gente entende que se eu tenho algum interesse em alguma coisa, que seja ela, porque eu vou ajudar aquele irmão, porque amanhã, depois do seu dia de amanhã, ele pode me ajudar. Não, mas eu vou ajudar aquele irmão, mas não ajudo ele por interesse, não. Eu ajudo ele porque Deus vai me abençoar. É interesse do mesmo jeito. A gente é humano, a gente não consegue fazer nada sem ser por interesse, a não ser que o amor de Deus esteja derramado em nossos corações. Quando nós entendemos quando o amor de Deus, quando ele está derramado nos nossos corações, a gente quer fazer para Deus, como se fosse para nós mesmos. Observa, quando você vê uma pessoa passando necessidade, precisando de ajuda, e você ajuda a fazer assim, pô, se eu tivesse nessa condição, eu gostaria de receber ajuda. Aí já é diferente. Você, poxa, está se colocando no lugar da pessoa. Isso é o amor de Deus. Deus, ele faz isso. Ele se colocou no nosso lugar. Entende isso? Deus se colocou no nosso lugar. Sabe? Deus se fez carne. Ele se colocou no nosso lugar. Ele subiu naquela cruz por nós. Ele se pôs no nosso lugar. Nada mais justo que quando a gente quer ajudar alguém, nos colocamos no lugar da pessoa. Vem cá, aquela pessoa está precisando de alguma coisa, se coloca no lugar da pessoa. Se fosse eu gostaria de receber ajuda? Sim, quem não gostaria de receber ajuda? Não, eu quero sofrer porque isso vai me resultar mais galardão. Te sinto muito dizer, tu vai sofrer sozinho em vão e não vai ganhar. Pelo contrário, sua obra é de palha, vai queimar. E vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, tá ok?
eu vou ficar um pouco de cabeça baixa, tá? Vendo meus vídeos, eu fico cabeça baixa por meu tempão, porque eu não tenho onde apoiar aqui a Bíblia. E... Mas daqui a pouco a gente já providencia um jeito de ficar melhor, que dê para ler e ficar com a cabeça levantada. Então vamos ler. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto e, e fundamento, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele já começa a falar do fundamento, que ele pôs o fundamento, que é o evangelho. É o quê? Qual é o fundamento? É Cristo. Em 1 Coríntios 1, 2, 3, é bem expressivo o jeito que o apóstolo Paulo vem falando, que ele expõe só Cristo. Ele fala sobre as divisões, né, que estava já havendo dentro da igreja, e que perpetuou até hoje, que hoje não seguem assim, eu sigo Paulo, eu sigo Cefas e eu Apolo, mas porque mudou para nome de denominações. Os homens começaram a se dividir e hoje em dia tem vários nomes para se adorar a Deus, e sabemos que o único nome dado para a gente poder adorar a Deus debaixo dos céus é o de Cristo Jesus. Não tem outro nome. Então, a gente já começa a observar por aí. Mas ele fala que ele colocou o fundamento, que é Cristo. Então, quando a gente entende que o fundamento está posto, a gente tem de ficar em cima desse fundamento. E se a gente tomar cuidado, observar como a gente edifica sobre esse fundamento. Vamos continuar. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Como eu tinha dito, é o fundamento de Jesus Cristo, e não pode pôr outro fundamento. Ou seja, você é salvo por quem? Por Cristo, pela graça, pela morte de Cristo. Ou seja, se eu pôr outro fundamento além desse, é falso. Se eu falar que eu preciso ter obra para me salvar, eu já estou colocando outro fundamento. É um fundamento que não existe. Na verdade, eu não estou pondo outro fundamento. Eu estou construindo, começando a tirar as paredes de cima do alicerce, que é o fundamento, e começando a construir em cima da terra. Entende? Quando eu entendo que Cristo Jesus é o único fundamento, se eu coloco outro fundamento fora, em outro lugar, é fora do alicerce, é fora da fundação. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. A gente consegue ver que ele está falando, quem edificar, preste atenção, que a gente deve, como a gente vai edificar, seja de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha ou feno. Então a gente sabe que palha é feno, pega fogo, não sobra nada, só cinza e fumaça vai embora. E agora, dependendo do fogo, vai mudando. A madeira já pode sobrar um carvão, dependendo do fogo, ou também pode queimar tudo. O ouro tal vai derreter, mas o ouro, a prata, o ouro, a pedra preciosa já não vai sofrer tanta coisa. Não vai se manter. Não vai mudar a sua estrutura física. Então, assim, é a obra de uma pessoa salva em Cristo Jesus
porque aqui está falando sobre salvos. Se atente a isso. Aqui não fala sobre alguém perdido. Perdido é aquele que não colocou não construiu o seu edifício sobre esse alicerce, sobre esse fundamento. Então, o que construiu fora desse alicerce não está aqui. Ele não está aqui, não conta, que não está dentro desse fundamento. Ele é aquele que vai ser condenado. Mas esse daqui, em todo o tempo, ele vai aqui prestar conta do que que material que ele usou para edificar esse edifício, essa casa, entendeu? Ele tem que mostrar o que aconteceu, se é de boa qualidade. Ele tem obra aqui, mas essa obra não resulta na salvação, porque se resulta na salvação, a Bíblia já estaria se contradizendo. E aqui a gente entende muito claramente que uma contagem de pontos de premiação sinceros para Deus, de alguém que está em Cristo, recebeu o novo nascimento e não quer assim quer fazer as coisas para Deus, que é bem diferente de eu faço isso porque vai me render galardão, eu faço isso porque a partir do momento que eu fazer uma coisa, mas eu fazendo isso eu ganho galardão, já não é tão sincero mais, já por mais que eu possa, não, mas um galardão, entendeu? A gente sempre, porque nós humanos, nós somos seres humanos, nós sempre vamos querer ter participação nas coisas de Deus. E temos que entender claramente que não temos participação nenhuma. Até o galardão que a gente recebe de Deus é o próprio Deus que nos dá. Olha só, Deus faz a obra através da gente. Ou seja, não é a gente que faz. Se Deus não quiser fazer a obra, a gente não consegue fazer nada. Deus faz a obra, Ele mesmo faz a obra através de a gente e nos dá o galardão. Nos dá a coroa da vida eterna e depois, o melhor de tudo, é que a gente devolve tudo. Vamos jogar tudo aos pés do Senhor, porque o que Deus quer é isso, é que nós tenhamos tesouros, nós tenhamos coroas da vida eterna, nós tenhamos presentes para chegar para o filho dele e apresentar, jogar aos pés dele, porque a gente não tem como chegar tendo alguma coisa, mas o Senhor é tão bom que ele providencia. Já viu quando você vai num aniversário de criança, assim, do vizinho, um amigo da família, aí você não tem dinheiro, você é criança. Aí você chega no aniversário, quando você chega na porta, sua mãe chega e bota um presente na tua mão, entrega lá pro menininho lá, entrega lá. Aí tu nem sabe de onde veio aquele presente, tua mãe não te mostrou, porque você queria o presente, com certeza, e aí você entrega para ele. Aí depois você para e pensa, poxa, minha mãe nem vi aquele presente, porque é assim que Deus faz. Deus nos dá um presente, mas esse presente é para o Filho dele, é para Cristo. As obras que nós fazemos é para a gente apresentar para Cristo. Vamos continuar lendo. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, a obra de alguém, se ela permanecer, esse receberá galardão, que é a premiação, que depois ele vai despejar lá nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá ok? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, a gente vê que se a obra de alguém se queimar, o tal receberá, o tal será salvo, como pelo fogo. Ele não vai ter obra para apresentar ao Senhor, ou de repente vai ter uma obra meio que torta, o ouro, o prata derrete. Ele vai ter
obras que carvão para apresentar ao Senhor, porque queimou uma parte e tal. Assim, vai variar muito, mas a gente entende que todavia o tal será salvo, como pelo fogo. E o fogo é a justiça. O quê? A lei é qual? O salário do pecado é a morte. Então, nós somos pecadores. Então, nós merecemos o fogo do juízo de Deus. E o fogo do juízo de Deus, entenda que não é fogo como não, é uma coisa diferente. Porque se fosse assim, não faria nada a Satanás e aos outros anjos. Então, quando a gente entende que o juízo de Deus ele tem que ser cumprido, a gente fala que então agora você está ferrado, vai para o inferno, sim. Mas o juízo de Deus é o seguinte: alguém já morreu no seu lugar, então você não tem que pagar mais essa dívida, já está paga. Agora, se ela já está paga, o juízo de Deus é o seguinte: você pecou, você merece fogo, mas Cristo já pagou por você. Então, você vai chegar lá de mão vazia, mas assim como todos os outros, que até os que receberam galardão, passaram pelo mesmo motivo, chegaram lá pelo mesmo motivo, só que sem nada, só que tendo alguma coisa para apresentar. E você, se não conseguiu, sem nada para apresentar a Deus, para Jesus, para Cristo. Mas, todavia, você é salvo pela justiça de Deus. O qual é a justiça de Deus? Você é justo por crer em Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a justiça de Deus. Assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça, nós entendemos que também somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pela fé no seu sangue que remiu nossos pecados, que nos tira desse mal, que é o pecado, que é o mal da morte. Sabemos que não podemos mais ser condenados por esse pecado, que causa resultaria. Sim, aí sim, se nós fôssemos pegos ali, aí nós teríamos que ir para aquele tribunal lá de Apocalipse. Mas agora, aqui esse tribunal que está falando em Coríntios, é um tribunal de obras. Observe que todo mundo aqui sai salvo, independente do que tem obra e do que não tem obra. O que tem obra é salvo com mérito. Não dele também, porque a obra quem fez foi Deus. E o que não tem obra, ele foi salvo também. Só a diferença é que ele não tem nada para apresentar ao Senhor. Então, todavia, a gente entende que a obra é de Deus. Deus nos salva, Deus providencia as obras para a gente fazer, e nós, no final, devolvemos essas obras para o seu Filho. E nos alegramos mais ainda em saber, em falar, Senhor, tá aqui. E é muito bom, sabe? É uma coisa que deixa feliz, nos dá alegria em saber que nós conseguimos agradar a Deus, não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Ele faz alguma coisa através de nós. Se eu falar, eu agradei a Deus, não, eu não agradei a Deus, mas Deus faz com que eu agrade Ele. Entende? A partir do momento que eu sei que é Ele que faz tudo, e é muito belo assim, mas como assim? Deus, ele é inexplicável, assim, o amor dele é de um tamanho que não tem como você falar. É só alguém que consegue compreender o amor de Deus, é alguém que vive em Cristo, porque o amor de Deus é o amor que ele tem pelo seu Filho, Jesus. E assim como está na Bíblia, que Cristo é um no Pai, que o Pai está nele e ele está no Pai, assim também nós devemos ser. Do mesmo jeito, nós devemos estar em Cristo e que Cristo já está em nós, que cremos. Então, nós sabemos que nós andamos em paz, porque Deus, ele é maravilhoso em tudo que ele faz. Deus é perfeito em tudo que ele faz.
A obra é de Deus. Deus quer salvar. O apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é salvar pecadores, dos quais ele é o primeiro, principal. Seu Jesus fala: a vontade do que me mandou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Em toda parte, você vê Jesus falando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é salvar o homem, é salvar a humanidade. Só que muitos não, nenhum de nós quer. E Deus, com a sua misericórdia, ele quer e vai salvar alguns. E esses alguns não fizeram nada para merecer. Foi Deus que compadeceu, e isso que é o melhor, porque eu estava perdido, estava morto, e Deus se compadeceu de mim. E eu espero que Deus se compadeça de você também. Se você está perdido, ainda não alcançou a salvação, porque não é você que alcança, é Deus que te alcança. Clama a Ele, fala: Senhor, me salva também. E Ele vai te salvar, porque Deus é aquele que, quando escuta o clamor de alguém, escuta que alguém se reconhece perdido e sabe que não pode fazer nada, o Senhor é aquele que encontra ele, é aquele que cuida dele. Então, essa é a palavra de Deus. Nós temos que estar junto com Deus todo o tempo. Deixa eu continuar na questão, a gente não sai daqui hoje. Não sabeis vós que sois templo de... Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui nós vemos que somos templos de Deus. Como assim? O Espírito Santo, a partir do momento que a gente crê em Jesus como nosso Salvador, somos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo agora habita em nós. Nós individualmente e nós coletivamente, formando igreja. Porque igreja não é denominação, não é batista, Deus e amor, universal, não. Não é. Não, qualquer outro homem é divisão, é só divisão, é carnalidade. Quando a gente entende que igreja são todos os salvos por Cristo, aí o entendimento começa a ter uma correção muito melhor. Você começa a entender que a igreja, toda ela, são todos os cristãos verdadeiros. E no meio desses cristãos verdadeiros tem também a cristandade, que é o joio, que são os professos, os que falam crer em Jesus, mas na verdade creem nos seus esforços, no que fazem, creem na sua força, que não adianta nada, não resulta em nada. Então, a gente tem que entender que a gente é templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, será Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui tá. Então Deus pode destruir a pessoa pode ir para o inferno. Não. Observa. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, sim. Destruirá, sim. Como? Do mesmo jeito que destruiu Safira e Ananias, do mesmo tempo que Paulo entregou aquele jovem de 1 Coríntios 5 a Satanás para a destruição da carne, mas para que o Espírito fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente consegue observar que ele está falando aqui de destruição do templo. Ou seja, se você é salvo, realmente crê em Jesus como seu Salvador, mas não está andando da maneira que deve um cristão verdadeiro, genuíno, andar na presença de Deus,
você vai ser cobrado, vai receber castigos, porque o pai que ama o filho, ele corrige o seu filho. Até que chega um ponto que você não se cansa de tentar te corrigir, de tentar trazer a você a luz do entendimento e ceifa o seu testemunho, corta o seu testemunho. Você vai mais cedo para casa. Isso mesmo, para casa. Não vai para agora no último dia. Não, ele não vai parar naquele tribunal de Apocalipse, não. Seu tribunal vai ser esse aqui. Você é cortado seu testemunho, provavelmente você vai chegar de mão vazia. Não estou dizendo que uma pessoa que teve testemunho cortado aqui, ela vai chegar de mão vazia. Quem sou eu para falar alguma coisa assim? Eu não sei o que a pessoa fez antes, tem obras genuínas para entregar a Deus. Mas quando a gente entende que a pessoa ela pega e dá acaso e volta atrás, realmente ela vai receber um juízo ali para poder vai receber aquele juízo do Senhor. Como diz aqui na passagem, será provado pelo fogo a obra de cada um, se é genuína, se é verdadeira ou não. Mas, todavia, o tal será salvo como que pelo fogo. Será salvo como de raspão, porque creu em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus não é condenado. Ponto. E simplesmente quando alguém atentar falando que não, mas pode perder sim, é mentiroso essa pessoa. Essa pessoa está chamando Jesus Cristo de mentiroso, porque Jesus Cristo fala que todos que vão a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Jesus Cristo fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Então, essa é a certeza que Jesus Cristo afirma que não pode um salvo perder a salvação. Ponto final. Não tem mais o que discutir. É você chamando Jesus Cristo de mentiroso ou dizendo que a Bíblia tá escrita errada. Sei lá o que você pensa. Entenda, Jesus Cristo é quem garante que não pode perder a salvação. Acabou. E contra isso você não tem o que discutir. Porque você vai falar que Jesus Cristo está mentindo, que Jesus Cristo é fraco, que ele pode perder alguém. Entenda isso, entenda o amor de Deus. Deus quer salvar, não condenar. Infelizmente, ele vai ter que condenar, porque Deus é justo. E todo aquele que não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador vai ter que pagar esse preço. É triste, mas é justo. Deus é justo. E ele nos justifica gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo e seja salvo, ainda hoje, agora. Fiquem com Deus, que Deus traga a luz do arrependimento, a luz do entender que Jesus Cristo é o Salvador aos vossos corações. Amém.